A Igreja está passando por grandes mudanças, desde a chegada do Papa Francisco. Esse Papa tem feito muitas coisas que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Já postei alguns vídeos sobre isso. Mas ainda existem bons bispos, bons padres, que atuam de forma corajosa em defesa da verdadeira Igreja de Cristo. É sobre esse tema que estou fazendo esse vídeo. O lado bom da Igreja Católica. Um bom exemplo disso é o Padre Paulo Ricardo, que tem feito um ótimo trabalho de pastoral na Igreja. Um dos poucos padres que teve a coragem de criticar algumas atitudes de seus colegas de sacerdócio, que não são coerentes com a tradição da Igreja Católica. Entrou o espírito mundano de que jeito dentro da igreja? Pelos leigos. Entrou o espírito mundano de que jeito dentro da igreja? Foi nos catequistas? Foi os ministros da comunhão? Foi através dos cenáculos do movimento sacerdotal que entrou o espírito mundano da igreja? Não! Nossa Senhora diz como foi que o espírito mundano entrou dentro da igreja. Quantas são as vidas sacerdotais e religiosas que se tornaram áridas pelo secularismo que as possui completamente? Deixa eu explicar o que é que Nossa Senhora está dizendo, que às vezes Nossa Senhora fala uma linguagem que a gente não entende. Gente, ela está falando de padres. Vidas sacerdotais aqui é padre. Quantos padres foram tomados completamente pelo espírito do mundão? Está entendendo? Caíram no mundão. No mundo. Ela fala espírito do secularismo. Quer dizer que estão no mundão. Estão na festança, estão no pecado, não querem mais ser padres, querem ser boy, querem estar na moda, está entendendo? Querem ser iguais a todo mundo. Padre que quer ser igual ao mundo, é isso que Nossa Senhora está falando. O Espírito, vejam, Nossa Senhora está dizendo que a igreja está sofrendo um calvário. E por quê? Porque entrou dentro da igreja o espírito do mundo. E entrou como? Entrou por causa de padre. Por causa de padre que não é padre. Por causa de padre que não honra a batina. Porque aliás nem usa a batina. A fé se apagou em muitos padres por causa dos erros que são sempre mais ensinados e seguidos. A vida da graça já está sepultada pelos pecados que se praticam, se justificam e não são mais confessados. O que é que Nossa Senhora está dizendo? Vamos trocar em miúdo aqui. Nossa Senhora está dizendo que a vida da graça de muitos padres, o padre tem que viver uma vida da graça. A vida da graça de muitos padres está sepultada. Posso dizer mais claro? Morreu. A vida da graça de padres pode morrer também. Como? Nossa Senhora diz: pelos pecados. Os pecados que praticam, aí depois que eles praticam, justificam. Não, não é pecado. Antigamente é que era pecado, agora não é mais pecado. Entendeu? Nós temos que mostrar para o mundo que a igreja tem um rosto aberto, que a igreja está aberta para o mundo. Aí lá vai o padre pular carnaval no meio de mulher pelada. Aí lá vai o padre fazer festa na ruaça, beber, encher a cara até cair. Para dizer o que? Ao mundo, eu tenho que pregar o evangelho para o povo, para os jovens. O jovem tem que acreditar na igreja, então eu tenho que ir lá, eu tenho que ficar junto com o jovem. Eu tenho que viver a vida que todo mundo vive. Gente, eu não sou melhor do que ninguém. E Deus sabe os meus pecados.
Outro bom exemplo é o padre Rodrigo Maria, que nos fala como deveria ser o comportamento dos padres diante da comunidade, e o quanto ele está sendo perseguido por criticar os maus representantes da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, um dos pecados mais graves que um ser humano pode fazer enquanto vive neste mundo é profanar o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. E um pecado semelhante a esse é deixar profanar, podendo impedir uma profanação, deixar profanar o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus por covardia ou omissão. Ultimamente nós temos visto em nossas igrejas, em muitas delas, em nossas paróquias, dioceses, notícias uma após a outra de profanações ao Santíssimo Sacramento, do roubo de hóstias consagradas para fins de sacrilégios, missas negras, profanações, rituais satânicos de todos os tipos. É necessário que nós, católicos, que acreditamos na Santíssima Eucaristia, que acreditamos naquilo que Jesus disse, que a hóstia consagrada é sua carne, que o vinho consagrado é o seu sangue, é necessário que nós procuremos fazer uma grande cruzada de reverência, de amor, de respeito e de reparação ao Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Antes de tudo, a coisa mais importante é que nós possamos conscientizar os nossos fiéis, catequizando o nosso povo acerca da necessidade de se comungar de maneira preparada, ou seja, estando na graça de Deus, sem pecados graves. A pessoa que está em estado de pecado mortal, a pessoa que cometeu um pecado grave não pode ir comungar. Não pode ir comungar porque a Eucaristia, vai dizer o Catecismo, é sacramento dos vivos. Sacramento dos vivos significa o quê? Que só podem comungar aqueles que estão na graça de Deus. Quem, desgraçadamente, quem por fraqueza, por algum descuido, por vaidade, ilusão, caiu em algum pecado mortal, primeiro precisa purificar o seu coração, para depois recebê-lo na Santíssima Eucaristia. É triste de se constatar que na maior parte das nossas igrejas nós vemos que as filas das comunhões para a comunhão, para receber a Eucaristia, as filas são grandes, mas a fila da confissão é mínima ou às vezes nem existe. É necessário buscar confessar-se com frequência, como diz o Código de Direito Canônico. E frequência, na interpretação do Código, significa de 15 em 15 dias. Portanto, a primeira coisa, a primeira providência para poder barrar a onda de sacrilégios e profanações é a catequizar o nosso povo acerca da grande dignidade do Santíssimo Sacramento, levando as pessoas à consciência da necessidade de se estar na graça de Deus para se receber Jesus na Eucaristia. A segunda coisa é levar as pessoas à consciência, levando as pessoas à consciência desta dignidade, ajudá-las a banir a prática da comunhão na mão, não receberem mais Jesus desta forma. As autoridades do Vaticano disseram que depois que iniciou-se, depois que se possibilitou a prática da comunhão na mão, os sacrilégios, as profanações contra o Santíssimo Sacramento mais do que triplicaram, dado a facilidade que se deu para se roubar hóstias consagradas. É importante, portanto, levar todo mundo a esta consciência, embora seja possível, embora seja permitido, é uma prática que absolutamente não convém. Entrou dentro da igreja, como muitas outras práticas atuais, entrou dentro da igreja graças à atuação da maçonaria eclesiástica, para que se perdesse o respeito e a sacralidade devida ao Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Meus amados irmãos, estamos vendo no que resulta esta prática. Pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos da liberação, da comunhão na mão são estes: sacrilégios, indiferença, falta de respeito, roubos de hóstias consagradas. É preciso que nós façamos a nossa parte, primeiro corrigindo-nos a nós mesmos, e depois ajudando as pessoas também a terem a consciência da grandeza e da dignidade do Santíssimo Sacramento, do respeito que lhe é devido, a fim de que possam abolir, deixar esta prática nefasta. É verdade que os primeiros que deveriam se preocupar com isso deveriam ser os bispos e os padres, que são os ministros ordinários da Santíssima Eucaristia. Mas, infelizmente, não em todos se encontra o zelo. O Papa, prova disso é aquilo que aconteceu no pontificado do Papa Bento XVI. Durante todo o seu pontificado, todas as missas que ele celebrou em qualquer lugar do mundo que ele foi, o Papa Bento XVI só dava a comunhão às pessoas que a recebiam, portanto, de joelhos e na boca. Era assim que o Papa Bento XVI distribuía a comunhão. E quando foi perguntado a respeito, ele queria então incutir, dar o exemplo aos bispos e aos padres,
do respeito que se deve ter para com o Santíssimo Sacramento e assim ajudá-los a adotar também esta prática. Embora ele tivesse autoridade para poder impor, ele preferiu não fazê-lo, preferiu dar o exemplo, porque mesmo, infelizmente, se ele impusesse, muitos realmente, como em muitos outros pontos, simplesmente não iriam obedecer. Como de fato, hoje, muitos, além de não respeitarem o direito dos fiéis receberem a Eucaristia de joelho na boca, querem proibi-la, querem dificultá-la, criticam e humilham muitos fiéis que assim a pedem. Mas é importante dizer, repetir aos fiéis, que a comunhão na boca é um direito seu. Receber a comunhão na boca é um direito de cada fiel, na boca e de joelhos, se assim o desejar. Não depende da concordância, não depende da concordância ou da autorização do sacerdote, do padre ou do bispo. Isto é um direito do fiel garantido pela Igreja. E nem mesmo a Conferência Episcopal inteira tem poder para proibir o fiel de comungar assim, de joelhos e na boca, se ele o desejar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, venho aqui para esclarecer que eu estou em uma paróquia de minha diocese, onde o Senhor Bispo me colocou há alguns meses. Aqui tenho desenvolvido o meu trabalho, celebrando missas, atendendo confissões e também realizando o trabalho pastoral que me foi pedido. Entretanto, esta semana, o Senhor Bispo me chamou e me pediu que eu me ausentasse da internet, especialmente do Facebook, por conta da pressão que ele tem recebido de algumas pessoas e alguns grupos que não gostam, que não são fãs, por assim dizer, do trabalho e da pregação que eu realizo. De modo que eu devo atender aquilo que o bispo me pediu, me deu 15 dias para que eu pudesse adequar as coisas e assim farei. Eu continuarei aqui exercendo o meu ministério aqui na paróquia onde estou, celebrando missas, atendendo confissões e realizando trabalho pastoral. Entretanto, devo realizá-lo apenas aqui em minha diocese. O Senhor Bispo também não quer que eu faça missões fora, de modo que, por esse tempo, enquanto esta restrição perdurar, estarei trabalhando aqui em minha paróquia, em minha diocese. De modo que agradeço a todos todo o apoio, todo o carinho, e garanto a todos as minhas orações. Na missa que celebro todos os dias, oferecerei por vocês, por suas famílias. Outro bom exemplo é o Frei Jorge da Paz, verdadeiro franciscano, que honra o legado de São Francisco de Assis. E também há uma quase total de ausência de oração. E é por esta razão, da ausência de oração, o primeiro mandamento da lei de Deus talvez seja hoje o mandamento mais esquecido pela sociedade da fé. E essa advertência é a lembrança de que lá na aldeia de Medjugorje está ressoando como que um grito permanente. É por isso que eu acredito. É uma radiografia da realidade. É o clamor de uma mãe cheia de seriedade, o clamor materno que está se perdendo como voz anônima no deserto. Inútil. Como seria bom que todos nós escutássemos este grito de Medjugorje. Todos nós. Volta, igreja, volta. Orai, orai, orai. Não é uma súplica de mãe? Mas a igreja não está escutando. A igreja ainda não está voltando. Regra geral, se mostra com que uma igreja que continua sem oração, sem oração. Você não acredita? Eu pergunto para você, veja, por exemplo, quais as famílias brasileiras cristãs cujos familiares oram juntos todos os dias? E responda, quais famílias? Coisa rara, coisa muito rara. Me parece que ainda não compreendemos bem que, sem oração, estamos nos tornando a igreja do fracasso. Mas, enfim, a quem compete é que deve ver isso. Quem sou eu, Frei Jorge da Paz? Mas vamos acompanhar esta linha de raciocínio. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você quer ver? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. É Mateus. Mateus capítulo 22, versículos 35 a 38. Um doutor da lei, certa vez, para pôr Jesus à prova, dirigiu-lhe em público esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento? Então Jesus lhe respondeu, o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Jesus acentuou, este é o maior e primeiro
mandamento. Mateus 22, versículos 35 a 36. Você que está me vendo e ouvindo, você escutou bem? O primeiro e maior mandamento, conforme Jesus observou, é amar a Deus acima de todas as coisas. E hoje o que a gente vê é triste. Mas o que a gente descobre é que o homem moderno vai perdendo, até abandonando aquela necessidade de fé, que é exercitar diariamente um colóquio íntimo com Deus. Isto é amar a Deus sobre todas as coisas. Para muitos, Deus já se tornou como que uma coisa secundária. Um Deus que não passa de uma figura retórica, um mito. Deus das fábulas. Essa é uma fé sem compromisso. A fé que considera Deus como um Deus quebra-galho. Um Deus a quem só de quando em quando se precisamos dele. Um Deus que de vez em quando se faz uma novena, se acende uma vela e pronto. E o amar a Deus sobre todas as coisas? É triste, mas está aí para quem quiser ver. Por outro lado, há um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é um relacionamento feito todo às pressas. O homem moderno chega até a afirmar: eu não tenho tempo para Deus. Olha, irmãos, tempo é questão de preferência. Para aquilo que a gente ama, a gente sempre arranja tempo. Não ter tempo para Deus não é uma questão de não ter tempo. Não ter tempo para Deus é uma questão de falta de amor de Deus. É triste dizer, mas para muitos e muitos hoje, Deus já não está sendo amado acima de todas as coisas, como disse Jesus. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, no teu entendimento. Pelo que a gente vê, o homem moderno hoje ama muito mais todas as coisas, mas a Deus, de Deus, o homem moderno se esqueceu. É triste dizer, mas por muitos e muitos hoje, Deus não está sendo amado sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento da lei. Para Deus já não se tem tempo. Pois é, para Deus já não se tem tempo, mas tempo é uma questão de preferência. Não ter tempo para Deus não é uma questão de não ter tempo. Não ter tempo para Deus é uma questão de falta de amor. Para aquilo que a gente ama, a gente arranja tempo. Você que está me ouvindo, você compreendeu? Para aquilo que a gente ama, a gente sempre arranja tempo. Mais um bom exemplo, o padre Dornelles, da comunidade Quíria. Com muita coragem, tem denunciado as heresias do Papa Francisco e seus aliados. Depois que, através deste jornalista ateu, Francisco fez escapar de novo aquelas heresias. Né? Eu não sei porque o pessoal se assusta tanto com essa última heresia de Bergoglio, de que a alma no final não é imortal, de que o inferno não existe, enfim. Mas não, esses ilustres senhores não leram Amores Letícia. Esses ilustres senhores não têm ouvido os sermões dele em Casa Santa Marta. Esses ilustres senhores não viram as suas intenções em Evangelii Gaudium. Eu não estou entendendo, porque só agora... Aliás, não é a primeira vez que ele fala nisso. E não é a primeira vez que ele fala nisso. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Porque agora o escândalo já devia estar escandalizados há muito tempo. Há muito tempo. A situação já é insustentável há muitos anos. Esse homem está aí há 5 anos. E já estamos no grande cisma. E que a igreja já se dividiu. Dom Murilo Krieger também tem feito um bom trabalho na igreja. Sempre houve desafio para as famílias, mas penso que nunca como atualmente. Porque o ar que se respira na sociedade nem sempre favorece a vida de família. Não faz muito tempo, a mãe podia ficar em casa, cuidando dos filhos, acompanhando-os no dia a dia. Hoje, o ritmo de vida e as necessidades econômicas impedem isso. Então, também a mulher está aí tendo que trabalhar para ajudar no sustento da casa.
Com isso, os filhos ficam muitas vezes prejudicados. Além disso, há uma influência dentro do lar dos meios de comunicação. No passado, o inimigo, se puder chamar assim, da família estava fora da família. Agora, o inimigo muitas vezes entra. Eu digo inimigo, não que a televisão seja inimiga, mas muita gente que se utiliza da televisão ou de outros meios de comunicação entram na casa da pessoa com ideias contrárias, não só àquilo que a igreja ensina, mas contrárias aos pais. E não é possível os pais ficarem ali vigiando o tempo todo, dizendo isso pode assistir, aquilo não pode assistir, mesmo porque os pais passam boa parte do dia trabalhando. Então, nasceram problemas novos a partir da família. E a igreja sente-se não só no direito, mas na obrigação de dar uma resposta para essa família. Como viver uma família cristã, como ela deve viver nos dias de hoje. Eu citei apenas alguns, mas graças a Deus, ainda existem muitos bons padres no Brasil, que fazem um grande trabalho de evangelização. A eles a nossa gratidão, e que continuem firmes na fé, perseverando nas tradições da Igreja, e no verdadeiro Evangelho de Cristo.